Sejam bem-vindos! Mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos ao objeto do conhecimento da aula de hoje? Vamos lá, olha só. Aula 20, objeto de conhecimento, Semana da Arte Moderna. Olha só o detalhamento. Marco referencial do início do modernismo brasileiro. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Muito bem, Semana da Arte Moderna. Olha só, muito bem, marco inicial do modernismo. Vamos começar a falar sobre modernismo. Vamos falar, primeiramente, os fatos determinantes para o início do modernismo no Brasil. Primeiramente, industrialização das cidades. As cidades começaram a se industrializar, principalmente São Paulo, onde teve ali a Semana da Arte Moderna de 1922. Então, esse ano estamos completando 100 anos de Semana da Arte Moderna, de 1922. Então, o que ocorreu? A industrialização das cidades, a zona cafeira, o café estava sendo a grande riqueza da cidade de São Paulo. O que ocorreu? Além dessa industrialização, a urbanização, as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade, principalmente São Paulo, tornou-se ali uma grande metrópole. Então, ocorreu ali essa mudança, né, na cidade. O que mais? O desenvolvimento, com isso veio a urbanização, a industrialização, o desenvolvimento da capital paulista, o impulso da imigração, principalmente ali a imigração italiana, chegando na cidade, né? Então, houve essa efervescência. O que mais? As lavouras de café que impulsionaram ali a economia paulista. Olha só, vamos lá, vamos vendo aí, olha só. Próximo. Exatamente, as lavouras de café, impulsionando a economia paulista, tendo ali aquela situação da política café com leite, onde ficavam se dividindo ali entre presidentes brasileiros, paulistas e mineiros. Então, houve também, tudo isso aí influenciava ali nessa mudança das artes. O que mais? A influência das vanguardas artísticas europeias. Falamos aqui sobre as vanguardas europeias. Então, elas vão influenciar esses artistas. Muitos desses artistas estudaram na Europa. Então, eles trouxeram essas influências para as artes plásticas, para a literatura brasileira e vieram com novas ideias, querendo mudar, romper com o antigo, o parnasianismo, o simbolismo, então aquelas regras, eles queriam mudar tudo, implodir e fazer uma literatura brasileira, uma literatura nacional. Para entendermos tudo isso, vamos contextualizar o que estava ocorrendo no Brasil nessa época. Vamos lá. Olha. Olá, turmas! É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar um pouco sobre modernismo, que aconteceu aí entre os anos de 1922 a 1950. Então, é um movimento literário, artístico, que vai estar em alta naquele momento, principalmente a partir de fevereiro de 1922. Então, quer dizer que nesse ano aqui, 2022, nós estamos comemorando o centenário, tá, do modernismo no Brasil. E é interessante a gente ressaltar que, historicamente, esse movimento está ligado a algumas questões daquele período que o Brasil estava vivendo. Como, por exemplo, o ano de 1922, nós tínhamos ali também o centenário da independência do Brasil e em 1889, bem recente ainda naquele momento, nós tínhamos passado pelo processo de proclamação da República. Então, o Brasil naquele momento era um país jovem nos moldes republicanos. Claro que também temos que falar que naquele momento ainda, em 1918, tinha terminado a Primeira Guerra Mundial, não é? Então estávamos vivendo os efeitos do chamado período entre guerras. Isso também vai ter influência tanto na economia do Brasil, quanto na sua própria composição, tá, cultural, a partir da chegada de imigrantes de outras partes do mundo, de outros países. Por quê? Porque nesse momento em que a Europa
Os Estados Unidos ali estavam envoltos ali nessa questão do crescimento industrial e a Europa estava arrasada por conta da Primeira Guerra, né? O Brasil, de certa forma, foi forçado a começar também a se industrializar. Então a gente vai ver a chegada de imigrantes atraídos por conta desse crescimento econômico do Brasil, que, claro, por sua vez vão trazer a sua cultura, né? Vão trazer as suas formas de vivência. Mas é interessante também a gente ressaltar que no meio de todas essas questões, e historicamente falando, nós, brasileiros, temos o hábito de valorizar o que é mais o que é estrangeiro, né, que é chamado de pensamento eurocentrista. E é nesse interim de efervescência cultural, econômica, de pessoas chegando de outras partes do mundo, que a gente vai ver o crescimento dessa forma de pensar, tá? Por quê? Porque nesse momento, com o movimento modernista, se pretende valorizar a cultura nacional. É aí que surge a questão do chamado movimento antropofágico, que pretendia devorar as referências estrangeiras e se pensar uma nova forma de produção cultural no Brasil, onde não se tivesse medo de falar sobre os problemas sociais, sobre o cotidiano, não é? Sobre as coisas do dia a dia das pessoas, ok? Então é nesse quadro que nós temos o chamado movimento modernista no Brasil. Muito bem. Entenderam aí o contexto? Todo esse contexto aí vai haver essa revolução na cultura literária, na cultura das artes plásticas brasileiras. O que eles queriam? Romper com o passado, romper ali com o que vinha, com o antigo. Então, ter o novo. O novo seria nacional, o novo seria valorizar a cultura brasileira, valorizando o folclore brasileiro, valorizando o linguajar brasileiro, o linguajar das ruas, a linguagem coloquial, valorizar a linguagem do norte, linguagem do nordeste, do sul, o Brasil como um todo, valorizando toda a cultura, fazendo assim uma nova arte puramente brasileira. Para isso ocorrer, houve o marco inicial, que foi a Semana da Arte Moderna. Vamos conhecer um pouquinho? Olha só. Primeiramente, vamos entender essa polêmica que houve ali com a Anita Mafaldi. Olha só. Em 1917, ao voltar dos Estados Unidos, onde entrou em contato com as estéticas cubistas, olha só, falamos aqui já sobre as vanguardas europeias, então ela entrou em contato aí com as estéticas cubistas e expressionistas. A jovem Anita Mafaldi expôs algumas das suas obras, que ilustravam a influência das vanguardas europeias, olha só, né? Então, essas vanguardas europeias, como nós já aprendemos, ela veio aí para romper com tudo, né? Romper com o clássico, romper com a forma antiga de se fazer arte. Então, elas vinham ali com uma nova linguagem. Então, isso aí houve um choque com a cultura conservadora. Então, essa nova forma de fazer arte, houve um choque, né? Que ocorreu ali com Monteiro Lobato, que criticou duramente essa nova forma de fazer arte, e nós vamos prosseguir agora. Olha só, e o que foi que ocorreu com o Monteiro Lobato ao ver essa obra de Anita Mafaldi? Observe aí. Então, Monteiro Lobato, olha só, chamou a atenção do público para a exposição, ao publicar no jornal Estado de São Paulo uma dura crítica ao trabalho da artista e a necessidade de se criar uma arte moderna. Olha só que a arte dele está entre aspas, né? Para ele isso não era moderno, coisíssima nenhuma, né? Então ele escreve uma dura crítica a essa nova arte no texto, no jornal Estado de São Paulo. Olha só aí o que ele escreveu sobre essa polêmica, sobre o que ele escreveu a respeito dessa nova arte moderna, segundo ele. Olha só. Paranoia ou mistificação? Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotando para a concretização das emoções estéticas os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá, como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou doentia. Nasceu com a paranoia e com a mistificação.
De há muito já que a estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. A única diferença reside em que nos manicômios esta arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses. E fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, sendo mistificação pura. Pegou pesado aí o Monteiro Lobato, né? Dizendo que era arte de manicômio. Olha só como ele pegou pesado. Essa coluna dele no estado de São Paulo, o que ocorreu? Ele juntou os novos artistas em uma unidade e eles se juntaram para formar a Semana da Arte Moderna, para mostrar o novo, essa nova arte, que é uma arte nacional, influenciada ali pelas vanguardas europeias. Olha só aí o que ocorreu, então, nessas 3 noites que fizeram ali a Semana da Arte Moderna. Olha só. Então temos aí, ó, Semana da Arte Moderna, 3 noites que fizeram história. Então, em 1922, os intelectuais modernistas, em um evento de gala, apresentaram as novas tendências estéticas. Nasceu assim a ideia de realizar uma Semana de Arte Moderna. O grupo foi formado por Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia, Di Cavalcanti e Mário de Andrade. Muito bem. Organizou uma série de conferências, exposições, concertos para divulgar as novas posturas estéticas. Olha só, novas posturas estéticas. A partir dali, eles queriam novas posturas estéticas, romper com o antigo, romper com o parnasiano, com o simbolismo. A partir dali, não ter mais regras, não ter mais regras. Valorizar a linguagem coloquial, valorizar o folclore brasileiro, valorizar o Brasil, uma nova linguagem. Muito bem, então logo importantes intelectuais cariocas aderiram ao evento, Sérgio Buarque de Holanda e Heitor Villa-Lobos. Essa Semana da Arte Moderna foi aberta ali pelo poema O Sapo, de Mário Bandeira, né? Então, qual a situação? Né? Eles eram os poemas anteriores, trabalhavam com rimas, trabalhavam com métricas e tudo mais. E como eles vieram para romper com isso, romper com o parnasiano, esse texto ele não tem rima, né? Ele tem versos brancos, ele é livre, a linguagem dele é uma linguagem galhofeira, uma linguagem irônica. Então ele vai criticar nesse poema os parnasianos, chamando ele de sapo tanoeiro, né? O sapo parnasiano, o antigo. Então, olha só, observe aí os sapos do Mário Bandeira. Olha só. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: Meu cancioneiro é bem martelado, vede como o primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei. Foi. Não foi. Foi. Não foi. Foi, não foi? Exatamente, Manuel Bandeira. Falei Mário Bandeira, Manuel Bandeira. Então, vamos continuar falando aí sobre a Semana da Arte Moderna? Olha só. Então, ainda em 1922, Mário de Andrade publicou no seu volume de poemas Pauliceia Desvairada, onde ele vai falar ali sobre a cidade de São Paulo, sobre a metrópole, sobre o moderno, sobre o cotidiano das grandes cidades. Então ele vai romper. Notem aí que há influências, né, da vanguarda, há influências ali do futurismo, há influência dessas vanguardas europeias que vão influenciando o novo. Mas, apesar dela ser influenciada, ela não vai pegar, ela vai pegar sua ideia, mas ela vai influenciar algo novo, né? A linguagem brasileira, a linguagem do Brasil, o folclore brasileiro, eles vão pegar essa ruptura somente como ideia, mas para fazer um novo, uma linguagem brasileira, um romance brasileiro, uma literatura brasileira, uma arte brasileira. Então, em 1923,
foi a vez de Oswald de Andrade com o romance Memórias Sentimentais de João Miramar. Manuel Bandeira, em 1924, apresentou O Ritmo Dissoluto. Muito bem, eles tinham, o pessoal da Semana da Arte Moderna, os modernistas, essa primeira geração, eles tinham um projeto, né, um projeto literário. O que eles queriam, né, o que eles buscavam ali para a literatura nacional, para as artes plásticas nacionais, as artes modernas. Mas entenda moderna não como tecnológico, de tecnologia, mas de viver aquele momento que o país estava se industrializando, né, as grandes cidades surgindo. Então o moderno que eles trabalham é isso, o modernista nesse sentido, ok? Então eles têm um projeto literário que essa primeira geração queria implantar na literatura e nas artes plásticas brasileiras. Olha só. Então temos aí, olha só, o projeto literário da primeira geração modernista. O que ele vai buscar? Ele vai buscar a identidade nacional. Ele vai buscar a identidade nacional, a identidade brasileira. Então eles vão querer fazer uma arte puramente brasileira, uma arte puramente nacional. O que mais que eles vão, esse projeto pretendia? Abandono das perspectivas passadistas. Então eles vão abandonar o passado, vão romper com o passado. Como sempre as escolas, as novas escolas sempre vão romper com o passado. Então eles vão romper ali com as formas de fazer arte, né? Então vão buscar um novo, vão buscar uma nova identidade, vão querer uma liberdade formal, eles não querem mais formas, não querem mais estar preso a formas como a escola anterior. Então eles vão procurar uma liberdade formal, novas estruturas, sem estruturas, né? Utilizar a linguagem do povo, uma linguagem coloquial. Então é uma das características desse projeto literário da primeira geração. Outra situação é a aproximação das artes, da poesia, da literatura com a fala e a escrita do povo, né? A linguagem coloquial, a linguagem simples. Nada de parnasiano, vão romper com o parnasiano, né? Aquela forma quadrada, a estrutura, tudo muito certinho, a métrica, a rima. Eles querem abolir isso. É isso que eles querem. Querem uma linguagem simples, uma linguagem coloquial, uma linguagem do povo, essas características que eles vão procurar ali no fazer da arte deles, ok? Muito bem. Então vamos falar um pouco mais aí sobre o projeto literário. Muito bem. Então, o projeto literário ali da primeira geração modernista, temos aí o Menotti Del Picchia, né, de 1890 a 1954, ele resumiu de modo objetivo o projeto literário da primeira geração de modernistas brasileiros. Olha só, o resumo que ele fez aí, segundo Menotti Del Picchia. Segundo ele, o grupo da Semana não formulou um código. Olha só, não formulou um código, formou uma consciência. Então, não há um padrão, né? Eles não formaram um padrão, mas uma consciência, um movimento libertador a integrar o nosso pensamento e a nossa arte. Muito bem, olha só. Então, o que mais aí? Ó? Uma nova arte na paisagem e no nosso espírito, dentro da autêntica brasilidade. Sempre vai ter essa ideia, olha só, da brasilidade, né? Do Brasil, da arte nacional, influenciada pela arte europeia, mas só como influência, né? Não como uma cópia, algo novo, algo brasileiro. Mais uma vez, busca pela identidade nacional, voltava ao centro o projeto literário de uma geração. Para cumprir esse projeto, o modernismo inspirado pelas propostas iconoclastas, ou seja, eles vão derrubar os mitos, as estruturas do passado e vão construir novas estruturas. Então, eles vão trazer aqui as vanguardas europeias, né, como inspiração, deu início a um questionamento sistemático dos valores que fundamentavam o gosto nacional. Então, a partir das vanguardas europeias, eles vão questionar o sistema anterior. Por quê? Olha só. Então, até esse momento, a elite indicava o que era de bom gosto e o que não era nas artes. Então, o que eles vieram a dizer? Não,
o que é bom gosto não é o que vem, não é do passado, não é o que vem de fora. A nossa arte, o nosso folclore, ele também é legal. Então vamos fazer uma arte brasileira, não vamos copiar o que vem de fora, né? Então a elite não, ela trazia as artes que vinham da Europa e dizer, não, isso aqui é bom, essa arte aqui é boa. Então eles queriam romper com essa ideia, eles vão trazer uma nova ideia, uma nova arte, uma arte nacional, ok? Muito bem, vamos prosseguindo, olha só. Então, eles vão trazer essa ideia, essa nova ideia, então, é a crença na necessidade de destruir os valores do passado, olha aí, sempre essa ideia de destruição, de rompimento com o passado, para propor um novo olhar para a arte, que anima os primeiros modernistas. Assim, ao mesmo tempo, olha só, que davam seu grito de independência e se revoltavam contra modelos do passado, enfrentavam heroicamente a resistência de um público que cultivava esses modelos como sinônimo de beleza. Foi o que eu acabei de falar aqui, né? O público era acostumado com esse modelo, um modelo que indicava um sinônimo de beleza, que era o que vinha de fora, não é isso? O que vinha de fora era que era bonito. Então, o que eles propuseram ali? Romper com isso, utilizar uma nova linguagem e indicar um novo sinônimo, uma nova estrutura para a arte brasileira. Então, eles vão indicar essas características aí. Falei aqui a respeito da elite que trazia esses modelos e indicava, olha, isso que é bom gosto. O que é a nossa arte, o nosso folclore, isso aí não importa, isso é lixo, né? Eles já vieram e dizer, não, não é assim, não. A nossa arte é importante e vamos fazer uma arte brasileira, né? E não vamos utilizar as vanguardas europeias como inspiração, mas não vamos fazer nenhuma, utilizar tipo assim uma cola, né? Fazer algo igual, vamos fazer algo novo, algo diferente, uma nova linguagem. Muito bem, então olha só. Então, romper com a cultura europeizante, olha só, aqui, ó, romper com a cultura europeizante, ao propor o abrasileiramento nas artes plásticas brasileiras, na música brasileira e na literatura. Então, uma arte puramente brasileira. Uma arte puramente brasileira. É isso que propunha a Semana da Arte Moderna, é isso que propunha essa primeira geração, a primeira geração modernista. O que mais aí? O principal foco do descontentamento com a ordem estética estabelecida estava no campo da literatura. Olha só, o descontentamento estava ali, ó, na literatura, a poesia em especial. Então, eles estavam descontentes com essas regras impostas ali pela escola anterior. O que mais aí? Alvo de críticas e em parte ignorada, a Semana não foi bem entendida em sua época, né? Ela foi vaiada, o público vaiou, houve na imprensa críticas pesadas a essa nova arte, porque se compreende, né? Você está acostumado com uma arte já há muito tempo, seguindo umas regras, seguindo aquelas regras. Aí vem algo novo e rompe, né? Rompe assim de uma forma muito radical. Então, o público não entendeu e também os críticos não entenderam essa Semana da Arte Moderna. O que mais que nós podemos falar aqui? Os modernistas apresentavam um projeto estético em comum, mas entre eles imperava a ideia de que era preciso renovar. Sempre essa palavra, renovar, destruir, romper com o passado. Então, palavras aí do modernismo da Semana da Arte Moderna. O que mais que nós temos aqui? Dar às artes características genuinamente brasileiras, que eu já falei, para jovens artistas era indispensável a ruptura com a tradição clássica. Olha só, o clássico, vamos romper com o clássico, para abolir os moldes europeus que ditavam as regras na literatura, nas artes plásticas e na arquitetura e na música. A Semana de Arte Moderna, expressão de um movimento cultural que atingiu todas nossas manifestações artísticas, surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental. Tudo que vinha da Europa era legal e o que era brasileiro não era legal. Pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava, sobretudo, o regionalismo. O movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais. Importante isso, olha só. E
reinterpretando a nossa realidade. O que nós temos mais aqui? O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias, guardem aí, olha só, todos esses pontos que eu estou apontando. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente, onde a forma estética ganha as linhas retas e valoriza o cotidiano, o dia a dia do brasileiro. Então, características aí da Semana da Arte Moderna. Então ele vai romper, e a partir daí a nova literatura, as novas artes brasileiras, né, eles vão tomar um novo rumo e que vai influenciar até os dias de hoje. O que mais que nós temos aqui? Vamos falar sobre os agentes do discurso? Olha só, como é que se dava essa produção dessa arte nessa época? As condições de produção da primeira geração modernista estão diretamente ligadas ao fenômeno das vanguardas culturais europeias. Para divulgar as ideias e aproveitar a agitação provocada pela Semana da Arte Moderna, os primeiros modernistas brasileiros investiram no lançamento de revistas e manifestos para divulgar esse novo movimento. Então eles vão utilizar revistas, vão utilizar manifestos. O que mais? Apesar desses artistas quebrarem romperem com o passado e criticarem, eles eram pessoas que estudavam na Europa e trouxeram todo esse conhecimento das vanguardas europeias. Ou seja, eles também eram da elite, né? Eles também eram da elite, todos esses artistas. Então, o apoio econômico e social da elite permitiu que as propostas de vanguarda continuassem a florescer, embora não contasse com o apoio do público. Olha só, não contavam com o apoio do público, estava rompendo, né, com o passado. Então, realmente, o público custou ali a entender essa proposta deles, que não os entendia. A esse respeito, é interessante notar a diferença entre a recepção dessas propostas no Brasil e na França. No Brasil, a aceitação da produção modernista demorou muito mais para se consolidar junto ao público. Olha só, vamos falar rapidamente aí sobre os manifestos. Então, temos 3 manifestos aqui, ó. Vamos abordar ele mais à frente. Manifesto Pau-Brasil, que vai indicar ali que querem a produção brasileira da literatura para ser exportada, para ser entendida fora do Brasil. Por isso o nome Pau-Brasil, que foi o primeiro produto de exportação brasileiro. Temos o manifesto Nhangaçu Verde Amarelo, que era radicalmente brasileiro, então tinha até uma formação nazifascista. Temos o manifesto Antropófago, que ele vai receber, ele visa receber influências, mas utilizar somente como referência, né? Ele não quer copiar. Então, manifesto Antropófago. O que mais que nós temos aqui? Adeus às fórmulas literárias, olha só. Então, a liberdade de criação deu identidade à produção dos primeiros modernistas. Ela se manifestou tanto na escolha de temas, como no aspecto formal assumido pelo texto literário. Manuel Bandeira, em Poética, resumiu de modo exemplar a nova perspectiva estética. Daqui a pouquinho nós vamos ver aqui por que ele resumiu nessa obra poética, o Manuel Bandeira, toda essa perspectiva, o que eles pretendiam. Muito bem, então vamos ver aqui as características, olha só, da primeira geração modernista. Nacionalismo crítico e ufanista, né? Então, eles vão trazer essa característica. Valorizar o cotidiano, o dia a dia do povo brasileiro, resgatar as raízes culturais do Brasil. Vão fazer críticas à realidade brasileira. O que mais? Renovar a linguagem. Essa era a ideia, renovar a linguagem da literatura e das artes brasileiras. O que mais? Oposição ao passado, ao parnasiano, né, ao acadêmico. O que vale agora é a cultura do povo, é o folclore. Vão experimentar novas estéticas, vão renovações artísticas, vão utilizar ironia, sarcasmo, irreverência, caráter anárquico, né, e destruidor. Falei aqui a respeito disso. E vão usar versos livres e brancos e não vão utilizar rimas também, né? Não vão utilizar rimas. O que nós temos agora? Agora sim nós vamos apresentar a poética de Manuel Bandeira, que ele define nesse texto, nesse poema, esse espírito do modernismo. Olha só. Poética. Estou farto do lirismo comedido,
do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador. Político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbedos, o lirismo difícil e pungente dos bêbedos, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Marco inicial do modernismo. Vamos continuar falando sobre modernismo nesse segundo momento da nossa aula. Vamos lá. A sua aula continua no próximo vídeo.